Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse workshop sobre como ler melhor para então escrever melhor. Essa é uma iniciativa que nós estamos utilizando para desenvolver as habilidades de profissionais de diversas áreas, sejam eles profissionais do corporativo, sejam os profissionais liberais que atuam no mercado dentro das suas especialidades, mas que buscam de alguma forma encontrar uma maneira de se expressar melhor, que não estão satisfeitos com a forma como escrevem, não estão satisfeitos da forma como entabulam comunicações com interlocutores nas suas vidas pessoais, mas, sobretudo, nas suas dinâmicas profissionais. É uma forma que nós encontramos de utilizar um arcabouço de leituras para que então nós possamos utilizá-lo no processo de construção da nossa escrita, da nossa comunicação e também do desenvolvimento de uma série de habilidades interpessoais que nós nem imaginávamos que pudéssemos desenvolver através do processo de leitura. Eu sou o Rodrigo Figueira, eu sou especialista em literatura brasileira, tenho mestrado em escrita criativa, mas também tenho uma formação originária em negócios. Sou graduado em informática, tenho MBA em gestão empresarial e trabalho hoje com profissionais do mercado corporativo em uma das minhas formações, utilizando as ferramentas da escrita criativa e da literatura para potencializar a sua capacidade de escrita. E dentro dessa trajetória, dentro dessa história, em algum momento as pessoas acabavam questionando: pois eu queria escrever melhor, preciso me comunicar melhor, tenho ideias na minha cabeça para escrever um e-mail, algo muito simples, mas também tenho uma ideia na cabeça para escrever um documento, um relatório, um projeto, uma ideia, e eu não sei como colocar isso no papel. Então, durante muito tempo, as pessoas acabaram me acessando como colega por saberem que eu também tinha uma formação dentro da área das humanas, na literatura e na escrita criativa, para que ajudasse a tirar o que está aqui e colocar no papel essas ideias, passando toda essa ideia pelo filtro que nós temos até chegar ao papel. E isso, claro, que requer uma habilidade razoavelmente treinada. Mas não era o que as pessoas gostariam naquele momento, quando elas chegavam na minha mesa e diziam: eu preciso resolver isso agora, eu preciso começar a escrever esse documento, esse e-mail, neste momento, imediatamente. Aí o processo é um pouco mais duro, porque dificilmente as pessoas vão conseguir escrever algo dentro das ferramentas que elas possuem se elas não estão apropriadas dessas ferramentas. Então nós fazíamos ali um trabalho a quatro mãos, de retirar o que estava aqui e colocar dentro de um formato, dentro do objeto que era o propósito dessa atividade. Mas, ao final desses processos, esses colegas, essas pessoas que sempre me procuravam, diziam assim: Rodrigo, beleza, maravilha, muito obrigado, conseguimos, mas o que eu preciso mesmo é escrever melhor. Eu queria escrever melhor, eu queria poder ter autonomia para fazer isso, queria melhorar a minha linguagem, queria utilizar uma outra forma para me expressar, uma forma mais atraente, mais sedutora. Enfim, eu procuro um processo de comunicação que seja mais interessante para chegar até o meu interlocutor. E a resposta imediata que eu passava a eles era: bom, como é que está a tua leitura? E aí a resposta que invariavelmente retornava era: não, eu tenho lido manuais, eu tenho lido os nossos livros técnicos, tudo que está relacionado à minha atividade eu busco sempre ler. É o momento que nós fazíamos uma parada e eu voltava a perguntar: não estou falando da leitura técnica, da leitura instrumental, que essa todos nós temos em maior ou menor medida, até quando nós lemos uma página de jornal, uma manchete ou uma matéria em uma revista. Estou falando de leitura que nós entendemos que seja a base, que é literatura. O quanto tu estás lendo? Tu está lendo romance? Tu lê contos? Tu já pensou na hipótese de ler poesia? E a resposta que vinha assim: não, eu não vou ler.
Eu não tenho tempo para isso. E até porque eu acho a literatura, parênteses, remontando a literatura que nós aprendemos na escola, fecha parênteses, acho literatura muito chato. Se depender de ler, eu não vou ler. Eu só quero escrever melhor. E a resposta que eu dava, então, nesse momento era, bom, então, cara, tu não precisa de mim. O que tu precisa é contratar um mágico. Por quê? Para que nós possamos escrever melhor, não existe nenhuma outra receita preliminar antes de nós entrarmos no processo que na escrita criativa nós chamamos de escritura, que é o momento técnico onde nós estamos escrevendo algo, nós estamos produzindo um texto. E basicamente na literatura, um texto de ficção dentro dos gêneros literários. Mas antes de nós escrevermos algo, seja o que for na nossa vida, nós precisamos previamente termos algum arcabouço mínimo de leitura, para que nós possamos entender formatos diferentes, para que nós tenhamos linguagem, léxico, para que nós possamos fazer um exercício linguístico, escrever é um exercício linguístico, de nós construirmos uma forma que chegue até o nosso interlocutor com clareza, com precisão, com objetividade, para que ele entenda efetivamente o que nós queremos dizer. Por vezes nós recebemos mensagens, e-mails ou documentos que nós nos perguntamos, mas a pessoa está afirmando ou ela está me perguntando algo? Ela está me comunicando ou ela está pedindo a minha ajuda? Ou quando nós temos que fazer uma apresentação, vamos participar de uma apresentação, pode até que seja oral, não seja escrita, e nós nos perguntamos, o que essa pessoa está tentando dizer se o raciocínio dela está completamente desorganizado, não tem ordenação nenhuma nessa mensagem que eu estou recebendo. Para que isso possa ser possível, para que nós possamos ir para a folha do papel, para a tela do computador ou para uma sala de reunião expor um projeto, seja de forma escrita ou de forma verbal, antes, de qualquer uma dessas situações, nós precisamos ter um arcabouço, uma memória de leitura. Mas eu leio o livro técnico. Mas a linguagem que nós temos no livro técnico, ela é uma linguagem técnica. Ela não se atém à forma. E a maneira como nós nos comunicamos, ela está muito ligada à forma como nós fazemos isso. Tudo que nós temos hoje publicado a título de literatura técnica, literatura de autoajuda, literatura de desenvolvimento pessoal, na verdade ela está tratando linguagem. E a linguagem, onde ela é tratada, por sua origem, ela é tratada lá no artístico. Lá no nosso processo de leitura, de literatura de base, da literatura artística. É ali que nós tiramos esse sumo necessário para que nós possamos nos comunicar melhor. Eu não preciso querer ser um escritor profissional para ler obras literárias de alto valor estético. Eu não preciso ser um intelectual ou desejar ser um intelectual. Eu não preciso desejar ser um leitor profissional e frequentar os círculos literários para discutir os grandes romances da humanidade, para ler boa literatura. Se eu entender que todo o processo de comunicação, inclusive contemporâneo, está baseado na estrutura e na linguagem que nós encontramos nas leituras clássicas literárias, nós entendemos que com ela nós realmente temos algo a aprender. O que nós vamos ver nesse workshop é esse panorama geral da importância da leitura no nosso processo de comunicação, o quanto a leitura pode contribuir e a importância também de nós formarmos um referencial de leitura. Mas também de que forma alguns aspectos técnicos da nossa comunicação e também das nossas habilidades interpessoais podem ser desenvolvidos no momento que eu tenho contato com boa literatura, com literatura de alto valor estético, com literatura artística que, além de me dar esse arcabouço, de me dar uma experiência linguística interessante e de forma, ela também me dá prazer, é um exercício prazeroso. Ao contrário de grande parte de nós que talvez tenhamos uma experiência não tão boa no passado quando nós tivemos a literatura na escola.
E quando nós entendemos, nós falamos que esse processo de contato com a literatura, ele nos traz benefícios, ele desenvolve uma série de habilidades, isso não sai simplesmente da nossa cabeça ou por uma convicção pessoal. Tem um artigo que eu gosto bastante de utilizar sempre que eu falo desse tema, que é esse artigo que está publicado na revista Science, que é uma das revistas de maior valor científico do mundo, onde nós temos esse artigo que nos diz o seguinte: ler literatura de ficção melhora a teoria da mente. Veja o que ele está dizendo. A teoria da mente é uma teoria que nos diz que, através de eu entender que no outro, de eu conseguir desenvolver em mim ou num conjunto de pessoas as crenças, os valores e a visão de mundo do outro, eu estou estimulando o que eles chamam de teoria da mente. É esse mecanismo complexo de nos colocarmos efetivamente no lugar do outro, dentro do seu conjunto de valores e crenças. A famosa empatia. A empatia, na verdade, do ponto de vista científico, é medido pelo que é chamado hoje de teoria da mente. O que esses dois pesquisadores, o David Comer-Kidd e Emmanuel Castanho, eles são da New School of Social Research de Nova York, o que eles evidenciaram numa pesquisa científica com dados, com fatos, com um grupo estatístico muito bem elaborado, que pessoas que tiveram contato com literatura de alto valor artístico, clássicos da literatura, literatura contemporânea, romances, novelas, contos contemporâneos ou clássicos, eles desenvolveram um índice muito maior de empatia ou de teoria da mente que um outro grupo que não leu nada, que leu literatura de entretenimento sem valor estético e artístico, ou que utilizou a literatura simplesmente técnica. Aqui está o grupo que leu literatura de alto valor artístico, do ponto de vista da empatia, desenvolvimento da empatia, uma necessidade absoluta para cada um de nós profissionais do nosso mercado de trabalho hoje, seja qual for a nossa área. Aqui, o outro grupo, que não leu, que leu literatura de entretenimento, que leu literatura técnica, ou que leu literatura de valor estético questionável. Dois grupos. E é o que eu costumo dizer. A gente pode brigar, a gente pode torcer o beiço, a gente pode chorar, a gente pode dançar um tango. Está publicado na Science. Evidência científica. Então isso está nos dizendo que, sim, a literatura não é simplesmente para literato. A literatura é para cada um de nós, é para mim, é para cada um de vocês que estão buscando desenvolver as suas habilidades interpessoais no seu dia a dia, nos seus ambientes de trabalho, nas suas profissões específicas. Porque além de nos comunicarmos melhor, através de um bom processo de leitura, nós também vamos escrever melhor, como consequência, né, dessa comunicação, através do processo de leitura, mas também nós vamos desenvolver habilidades interpessoais, os famosos soft skills, capazes de nos dar condições de executarmos de forma mais adequada as nossas atribuições profissionais. E aí nós nos perguntamos, certo? Mas então, se ler é importante para que eu escreva bem, são dois momentos separados, e no nosso workshop nós vamos abordar somente este momento, porque o momento da escritura ele é diferente, e nós vamos trabalhar algumas questões específicas sobre determinados gêneros. Mas e aí a grande pergunta é, o que ler? Se eu entendo que para escrever melhor eu preciso ler melhor, se eu entendo que eu preciso ler melhor, ter contato com construir um arcabouço de leitura para que eu possa escrever melhor, o que eu vou escrever? Perdão, o que eu vou ler? Da onde eu tiro um referencial de leitura e o que eu devo analisar, então, no momento que eu leio? Essa que é a grande pergunta, essa é a pergunta-chave. E aí, a resposta nós começamos a dar no seguinte sentido. Nós temos que nos apropriar dos gêneros literários, mas não com o olhar do leitor que efetivamente queira ser um leitor profissional, que queira ser um acadêmico de literatura, que queira, como eu já disse,
se envolver nos grandes círculos literários e discutir as obras sobre o ponto de vista artístico, algo que eu gosto muito, mas que não é o objetivo do nosso workshop e dessa discussão. É como ler. Primeiro, qual obra ler? Quais obras ler? Quais gêneros ler? Quais são as referências? E no segundo momento, o que eu preciso ler nestas obras para melhorar então as minhas habilidades interpessoais e a minha capacidade de comunicação escrita. E é o que nós vamos ver a seguir no momento que nós vamos analisar então um conto, um dos gêneros onde nós podemos citar a poesia, o conto, a novela, o romance e a crônica. Nós vamos analisar então um conto, um único conto, e dele extrair algumas questões que são importantes para nós no momento de nós desenvolvermos estas habilidades. Na sequência, passaremos a isso.